depois de compreendido o projeto da família, que é um projeto de Deus, olhamos agora para a segunda etapa de uma reconstrução ou de uma construção, que é a fundação. Toda construção, ela começa por aquilo que ninguém vê. Os papéis, o projeto, o fundamento. Antes do acabamento, antes de escolher móveis, antes da decoração, vem o fundamento. Aquilo que ninguém vê no dia a dia, que é o que sustenta tudo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Você que está com a Bíblia, te encorajo a trazer a sua Bíblia, desempoeira ela, traga para o culto uma caneta, destaca o que Deus está ministrando no teu coração. Você que tem o celular também ali, destaque os versículos. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 29. Amém? Se você não tem nada para acompanhar, você pode acompanhar aqui na tela também. Assim diz a palavra de Deus. Mateus 7, 24 ao 29. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas, o 26, né? Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas, as inundações, os ventos e castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, tua é a palavra, teu é o poder, ó Pai, teu Espírito, e para ti seja toda a glória. Ministra nossos corações, como nós cantamos aqui, abra os nossos olhos para que possamos ver, ó Pai, a tua vontade, compreender, ó Pai, sermos tocados por ti. Em nome de Jesus, ó Pai, nos traga aqui consolo, confronto, conforto, segurança no Senhor, ó Pai, aquilo que a nossa alma está precisando nessa noite, que o Senhor nos toque em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma das partes mais importantes para a construção de uma casa, naquela época também era a seleção de um bom local, o terreno, e em seguida o estabelecimento de uma fundação firme. A localização e a fundação eram críticas, por causa que naquela região tinha muitas chuvas, épocas de chuvas torrenciais. Se a casa não estivesse em um alicerce seguro, bem planejada, bem projetada, aquelas chuvas que corriam não somente nos vales dos rios, lugares que eram estradas, tornavam-se rios, enxurradas passavam por ali, e toda a paisagem era levada, inclusive construções mal construídas. E esse texto que nós lemos aqui de Mateus 7 é a conclusão do Sermão do Monte. Jesus começou o Sermão do Monte ali em Mateus 5, quando ele chama os discípulos para perto e começa pelas bem-aventuranças e depois continua falando e reúne aquela multidão toda, e ele termina o discurso com essa ilustração aqui no final. E ele conclui com essa ilustração bem prática, bem simples, que comunica uma verdade profunda sobre duas pessoas que ouviram as suas palavras. O que ele está falando é, atenção todos vocês aqui que me ouviram, só tem dois tipos de pessoas aqui. A diferença é um é sábio e o outro é tolo. E essa diferença tinha a ver com o fundamento que sustenta as casas, a vida dessas pessoas. Por isso que a nossa primeira pergunta essa noite é: o que sustenta a tua família ou a tua vida? O que sustenta a tua família? O que sustenta a tua vida? Dois homens, cada um construindo uma casa. Provavelmente os dois querem fazer uma casa boa. Ninguém começa um empreendimento desse, uma construção dessa, planejando esse investimento, sabendo que ele será em vão. Só que um deles não levou em consideração o mais importante da construção, o fundamento que vai garantir a durabilidade daquele projeto, do lar. E a verdade é que todos nós estamos construindo algo.
todos nós estamos construindo algo. Lembram disso, mochileiros? Primeiro ponto do nosso encontro? Todos nós estamos construindo algo. Toda a família está construída sobre algo. Se apega a alguma coisa, se orienta por alguma coisa para essa construção da sua vida. Pode ser o dinheiro, pode ser o sucesso, pode ser sentimento, conforto, aparência, estética, tradição, religiosidade ou Jesus Cristo. E a questão aqui é que Jesus não está contrastando com uma pessoa que ouviu a palavra dele com alguém que não ouviu. Ele não está falando entre os discípulos e os falsos profetas, os falsos mestres, os fariseus. Ele está falando com todos os ouvintes dele. Daqueles que ouvem a minha palavra, existem dentro desse grupo dois tipos de pessoas. Os sábios e os tolos. O que constrói a casa sobre a rocha, e o alicerce da parábola aqui em questão, é a fé em Jesus que produz obediência à palavra. É isso que ele está falando aqui. Jesus diz: quem ouve minhas palavras e as pratica. E você pode perguntar a qualquer pessoa que se denomine cristão, qual é o fundamento da tua fé? Sobre o que você constrói a tua vida? E a pessoa prontamente vai poder responder: é Jesus. Eu construo minha vida sobre Jesus. Meu Jesus, meu tudo, meu Jesusinho. Jesus é tudo para mim. E pode ser até sincero. Mas se Jesus é o teu Senhor, a palavra dele também governa sobre a nossa vida. Não apenas a estética. Crer em Jesus é confiar na palavra dele. E é a obediência que comprova se a fé é verdadeira. É a submissão à palavra de Deus. Os dois homens tinham vários aspectos em comuns. Ambos desejavam construir, ambos fizeram de forma para parecer belo e forte, mas sábio é aquele que pratica, não ignora, não vive no mundo, um mundo à parte da vontade de Deus, daquilo que é duradouro, daquilo que é eterno. E a outra opção é o que constrói sobre a areia. Aquele que Jesus diz, né? Ouve as minhas palavras e não as pratica. Entra por aqui, sai por ali. Tiago 1:22 nos lembra disso, lembram? Tiago lá no primeiro capítulo fala: não se limitem, porém, a ouvir, não sejam somente ouvintes da palavra, mas sejam praticantes, colocam em prática. Do contrário, enganarão a si mesmos. Pois se vocês ouvirem a palavra e não praticarem, serão como alguém que se olha no espelho, vê a si mesmo e assim que se afasta, esquece da sua aparência. E ser um tolo em relação à palavra de Deus não é ser um ignorante, não é ter dúvidas, não é não saber, não conhecer todos os mistérios, ficar com dúvidas em algumas questões. Isso não é ser tolo. Ser tolo aqui, ele está falando de quem ouve, de quem sabe o que tem que fazer, mas não faz. Ignora o óbvio, ignora o simples, os passos práticos que Jesus já te mostrou para dar, de ajuste na sua agenda, de ajuste nas suas finanças, de confissão de pecado, de abandono de relacionamentos danosos à sua vida, à sua família, de ambientes ruins. Deus já te falou, já te mostrou de diversas maneiras. São diversas placas que Ele coloca no caminho, mas você age como um tolo, ignorando os sinais e a voz dele. Um construtor insensato, tolo, é alguém que ouve sobre Jesus, mas ele é um enfeite na casa, um adorno espiritual na família, uma placa de boas-vindas. Não, aqui nós somos de Jesus. Jesus é um lugar para ir de vez em quando, no domingo, se não tiver frio, se não tiver chuva. Só que viver assim é tolice, é desperdiçar a vida, é enganar a si mesmo, diz a palavra de Deus. Jesus já te mostrou, você já entendeu, mas não pratica. Talvez você não esteja em uma rebeldia obstinada. Você não seja um rebelde declarado, mas está cansado. Está distraído. Está enrolado. Espiritualmente anestesiado. E é por isso que Jesus vem até você hoje. Para te tocar, te transformar. Por sua graça. Te dizer, vem. Há tempo. Há tempo de voltar. E construir. Reconstruir sobre a rocha. O que sustenta a tua vida? O que sustenta a tua família? A rocha, a palavra de Cristo ou a areia?
os valores voláteis, inconstantes e frágeis desse mundo e as nossas emoções. E isso gera a nossa segunda pergunta: o que existe por atrás das aparências? Quando nós falamos em fundamentos, nós estamos falando de algo que não é visível e exige esforço. Construir o fundamento é trabalhoso, custoso e não agrada aos olhos no primeiro momento, porque você não vê resultado. Os trabalhadores ficam um tempão ali na fundação, cavocando e medindo, e aí não rende, parece que não rende a obra, você não vê aquilo acontecer, não te agrada, não traz resultados. O Evangelho de Lucas, nessa mesma ilustração aqui de Jesus, na narrativa de Lucas, ele acrescenta que o homem sábio cavou fundo. Foi algo trabalhoso. Encontrar rocha firme não é algo tão simples, mas uma pessoa sábia não procura o caminho mais fácil, mas o caminho certo e seguro. Qual foi a última vez que alguém elogiou o fundamento da sua casa ou do seu prédio? Você lembra? Alguém entrou, nossa, que esse prédio tem um belo fundamento, hein? Muito bacana aqui, fiquei pasmo com a fundamentação dessa tua casa. Ninguém faz isso. Ninguém elogia o fundamento da tua casa. Ninguém percebe, ninguém exalta isso. E é por isso que às vezes a gente sente falta. Porque a gente gosta, né, disso, a gente sente falta muitas vezes. E por não ter reconhecimento dos nossos fundamentos, a gente fica até inseguro quanto a eles. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que é isso mesmo? Porque ninguém elogia, porque eu não vejo resultado. E é por isso que muitas famílias não investem tempo e recursos em um bom fundamento. Porque o resultado não é imediato, a aparência. Por que recursos? Porque também envolve um custo. O próprio tempo é dedicado, o planejamento é empreendido, isso envolve custos familiares. Saiba que em nossas vidas, investir tempo com Deus e com a sua palavra não trará reconhecimento do mundo. Você não vai ganhar aplausos, reconhecimento do mundo, porque está buscando, crescendo em santidade, crescendo na vontade de Deus e edificando a sua vida sobre a rocha que é Cristo. Ninguém vai saber do tempo que você investiu em oração nas madrugadas, cedo pela manhã, estudando para poder ensinar a Bíblia para os seus filhos, orando pela sua esposa, orando pelo seu esposo, orando juntos, comprando um curso, indo a congressos, viajando para cá e voltando e trabalhando. As pessoas não veem isso, não vão reconhecer. Isso é trabalhar no alicerce. Isso exige esforço, investimento, e isso é sabedoria. E a sabedoria na vida cristã está em não viver na superficialidade. Quem vive na superfície vive tropeçando, vive caindo, vive se frustrando. E não é sobre estética externa, mais uma vez, é sobre o fundamento. É verdade que casas bonitas, lares aparentemente perfeitos, podem esconder fundamentos frágeis. Alguém aqui já foi para a Itália? Levanta a mão. Eu também não. Ninguém foi para a Itália aqui. Conhecem a Torre de Pisa? Eu também não. Só pela internet, né? Só pelo YouTube. A Torre de Pisa, ela teve sua construção, sabe em que ano? Século XII, 1173. Ela começou a ser construída. A torre foi construída num solo, naquela região ali, muito argiloso, instável, e com uma fundação muito rasa. Fizeram um buraco de 3 metros para uma torre que eles queriam, nessa altura mesmo que ela foi construída. E por isso, logo no começo, eles perceberam que ela estava afundando e inclinando. Aí eles pararam, tentaram de várias formas, o responsável pela obra, ele ia compensando o lado que baixava, fazendo colunas mais altas. Aí ela fica tipo um formato de uma banana, assim, porque as escadas e os degraus espiral dela são desproporcionais, de um lado é mais alto, do outro é mais baixo. Eles foram tentando compensar, mas ela continuou afundando. Ainda assim, a torre continuava afundando. Abandonaram a obra, depois de uns anos, outros projetistas, engenheiros assumiram, tentaram de novo, abandonaram a obra. E a torre foi concluída quase 200 anos depois do seu início, com uma inclinação de mais de 2 metros no topo dela. E ela continuou inclinando mesmo depois de concluída, continuou afundando. Logo no início da construção, os caras perceberam que a fundação não era boa, não estava legal. A torre já estava torta visivelmente, mas seguir adiante com o projeto foi mais importante do que consertar a fundação, do que parar e reconstruir.
Em 1990, recentemente, perto da idade da torre, né? A torre já estava com mais de 5 metros de inclinação do seu topo, do seu eixo central. E ela foi interditada. Os sinos foram removidos. Como é que é o nome? Aquele negócio de sino? Campanário, obrigado, César. O campanário. Os sinos foram removidos pelo peso e não podia mais entrar. Para a torre não ruir, para manter a beleza da fachada, ninguém mais podia entrar nela. A torre se tornou atraente, interessante para ser vista por fora, mas ninguém mais podia usá-la. Não cumpria seu propósito e nem podia ser vista por dentro. E muitas famílias têm se tornado assim. Para manter as aparências, evitamos trazer as pessoas muito para perto. Evitamos abrir nosso interior. Evitamos relacionamentos. Deixamos que as pessoas vejam apenas do lado de fora, de fachada, de aparência, mas nunca o interior. E deixamos de cumprir o propósito para o qual fomos criados. E você pode estar prestes a ruir, porque o fundamento sobre o qual você está edificando a vida é frágil, é fraco. No livro de Juízes, nós temos o exemplo de uma família de aparências, que dura um pouco. Lá em Juízes, capítulo 17, de versículo 1 ao 5, tem a família de Mica. Lembra dessa história? Eu preguei aqui há pouco tempo atrás. O texto diz que havia um homem chamado Mica que vivia na região montanhosa de Efraim. Certo dia ele falou para a mãe dele: eu ouvi amaldiçoar a pessoa que roubou 1.100 peças de prata da senhora. Na verdade, fui eu quem roubou essas pratas, elas estão comigo. E a mãe disse: o Senhor o abençoe, meu filho, respondeu a mãe. E ele devolveu a prata. E ela disse: dedico solenemente essa prata ao Senhor. Em favor do meu filho, mandarei fazer uma imagem esculpida de um ídolo de metal. Assim, quando ele devolveu a prata para a mãe, ela separou 200 peças e entregou a um ourives. Delas fez uma imagem esculpida e um ídolo de metal que foram colocados na casa de Mica. Esse homem, Mica, construiu um santuário para o ídolo e também fez um colete sacerdotal e alguns ídolos do lar e nomeou um dos seus filhos como sacerdote pessoal. Que confusão nessa casa. Eles parecem ser servos do Senhor Altíssimo, parecem ser crentes. Se passava um vizinho ali, ia estar ouvindo uma Gabriela Rocha tocando lá dentro. Não, eles escutam os louvores. Olha só, Rodolfo Abrantes, legal. Eles louvam ao Senhor, declaram louvores, mas em poucos versículos aqui eles quebraram quase todos os 10 mandamentos. Cobiçou, roubou a prata da própria mãe, não honrou a mãe, mentiu sobre o que fez, a mãe deu falso testemunho, adoraram deuses, fizeram imagens, usaram o nome do Senhor em vão, nomeou o próprio filho como sacerdote, que não era da família de Arão, e a mãe ainda acobertou os pecados do filho. Famílias confusas religiosamente, sendo guiadas pelas vozes do coração. Aquilo que você acha que vai dar certo, que é melhor, que é importante, eu acho, é o meu jeito, é do meu jeito, eu acho. Cada um fez do jeito que achava certo. E esse é o diagnóstico daquela família. Esse é o problema que estava acontecendo ali. E esse é o problema que acontece nos nossos lares até hoje. É o versículo 6 de Juízes 17, que diz: naqueles dias, e até os dias de hoje, em muitos lugares, Israel não tinha rei, muitos lares não têm rei. E cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Esse é o jingle de Juízes, né? Naquele dia não havia rei em Israel e cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Nossas famílias só vão permanecer, prevalecer, quando Jesus for rei sobre os nossos corações, sobre nossas vaidades, sobre os nossos orgulhos, sobre os nossos desejos, sobre nossa ganância. Quando Ele reinar sobre tudo isso, então nossas famílias vão perseverar. Quando Ele dominar o nosso coração e não o nosso coração dominar e querer usar Deus como o gênio da lâmpada para alcançar nossos objetivos. Quando nós tivermos dúvidas, quando as nossas vontades conflitarem com a palavra, e elas vão conflitar com a palavra, é a dele que deve prevalecer, pois é a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. As fundações não são as partes mais interessantes de um projeto, nem a parte mais atraente, mas é elas que preveem o futuro
e determinam o tamanho do alcance do edifício. Famílias que vivem de fachada não vão resistir por muito tempo. Por isso, é tempo de reconstruir, meus irmãos. De se dedicar com esmero, com profundidade na fundação, que é a palavra de Deus. Você está se dedicando muito para muitas coisas. Mas sobre o quê? Você acha que a sua família vai durar por causa da conta bancária? Tu acha que a tua família vai durar por causa das férias? Famílias que vivem de fachada não vão resistir por muito tempo. E isso se torna visível nos relacionamentos, nas dificuldades na vida. E essa é a nossa terceira pergunta. O que acontecerá quando a tempestade chegar? O texto mostra que os dois construtores, os dois tipos de pessoas que ouvem a palavra de Jesus enfrentam as mesmas circunstâncias. Ou seja, Jesus não prometeu um caminho fácil, como muitos prometem, né? Como é o jargão, pare de sofrer, em alguns lugares. Em João 16:33, Jesus disse que neste mundo nós teremos aflições. John Piper é que diz que a obediência a Cristo não nos livra das tempestades, mas nos sustenta nelas. É ela que nos sustenta. Jesus não prometeu um caminho fácil, mas que ele estaria junto. Ou melhor, ele prometeu que nesse mesmo texto de João 16:33, que ele já venceu o mundo. Tem uma frase atribuída a Teresa de Ávila que diz: é justo que muito custe o que muito vale. Custa ter uma família firme nos caminhos do Senhor? Custa, porque isso é muito valoroso. Tem um custo. A tempestade chega, e chega em todas as casas. Tanto as bem construídas, como as mal construídas. Toda a família vai enfrentar tempestades de tudo que é tipo. Assim é também para o ouvinte do Evangelho, seja ele sábio ou tolo. A prova, a crise vai chegar, e ela vem de várias formas. Tribulações que Deus envia, tentações de Satanás, luto, enfermidades, crises financeiras. Nós estamos todos suscetíveis às mazelas do sistema, do mundo e da nossa carne. E é por isso que as tempestades vão revelar a qualidade da construção, que depende da fundação. Quando as tempestades da vida chegam, as estruturas delas não enganam ninguém, muito menos a Deus. Olha o que Deus disse lá em Ezequiel, para aqueles que tentavam enganar com aparências. Ezequiel capítulo 13, versículo 10 ao 16, ele fala o seguinte: isso acontecerá, ele faz uma profecia de juízo, isso acontecerá porque esses profetas estão enganando o meu povo, dizendo que tudo está em paz. Ou seja, aqueles profetas estavam falando para o povo de Deus coisas que o povo queria ouvir, coisas que agradavam o povo. Você está no centro do coração de Deus, sabe? Aquelas coisas que o povo se sente assim, gostosinho de ouvir. Os profetas falam, não, está tudo em paz, nós vamos vencer. Falavam o que o povo queria ouvir. Estão enganando o povo, essa não é a verdade. Então o texto continua, e é como se o povo tivesse construído um muro precário, e esses profetas estão cobrindo com cal. Diga aos que passam cal no muro, aqueles que fingem que as coisas estão boas, que deveriam estar mostrando os problemas, que ele logo cairá. Uma forte tempestade virá e grandes pedras de granizo e ventos impetuosos o derrubarão. E quando o muro cair, o povo dirá, o que aconteceu com o cal que vocês passaram? Portanto, assim diz o Senhor soberano, destruirei esse muro com ventos impetuosos de indignação, com forte tempestade de ira, com pedras de granizo e fúria. Despedaçarei seu muro coberto de cal até os alicerces, e quando ele cair, esmagará vocês. Olha o risco. Quem que sofre? Todos que estão perto do muro, todos que estão debaixo do telhado. E então vocês saberão que eu sou o Senhor. E não é o diabo que está derrubando, é Deus trazendo à tona a verdade. Versículo 15, enfim satisfarei minha fúria contra o muro, falsas construções precárias, e contra aqueles que o cobriram com cal. Em seguida direi a vocês, o muro e aqueles que o cobriram com cal não existem mais. Eram os profetas de Israel que anunciavam visões de paz para Jerusalém, quando não há paz alguma. Eu, Senhor soberano, falei. Não resistirá ao juízo de Deus.
E eu não posso deixar de explicar aqui que as tempestades ao qual o texto de Mateus capítulo 7 está falando se refere principalmente ao juízo final de Deus. Jesus estava ilustrando um ponto principal aqui. A declaração de fé será testada de uma vez por todas diante de Deus. Os que creram em Cristo e provaram sua fé pela obediência não terão coisa alguma a temer, pois a sua casa está alicerçada sobre a rocha e resistirá. Mas os que dizem crer em Cristo e não obedecem à vontade de Deus serão condenados. Uma falsa profissão de fé só dura até o julgamento de Deus. Algumas vezes esse julgamento manifesta-se nas provações da vida, sim. Mas a pior tempestade é escatológica. É a ira de Deus derramada sobre os filhos da desobediência. Como se preparar, então, e preparar o seu lar para esse julgamento hoje e no fim dos tempos? Buscando conhecer e fazer a vontade do Pai. Obedecendo, crer é obedecer. E aqui pode soar um moralista, assim, um pouco ter que fazer, mas essa é a instrução de Jesus. Me busque, e a minha graça derramada sobre você te capacitará a obedecer. É a obediência às palavras de Jesus que é a prova da verdadeira fé. Não é o batismo, não é uma declaração, não é uma postagem gospel, não é o amplo conhecimento das Escrituras, não é você ter feito curas, não é você ter feito milagres, não é você ter dado profetadas, não é você ter pregado aqui, não é ter feito boas obras. Lembra que Jesus falou aqui antes desse versículo que a gente leu, 24, você voltar 2 versículos de 21, ele diz: nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Quem é nascido de novo tem o Espírito de Cristo habitando dentro de si, como diz Romanos 8:9. E o Espírito nos leva a conhecer a vontade do Pai, a desejar, a se constranger no pecado, a se arrepender. O amor de Deus em seu coração nos leva ao arrependimento e nos motiva a obedecer a Deus e servir aos outros e cuidar da alma da nossa família. Muitos que declaram sua fé em Cristo negam a Ele quando a vida se torna espiritualmente difícil e custosa. E talvez hoje a sua família esteja passando por uma tempestade. Ou o seu coração tem uma tempestade terrível que você está escondendo da sua família. Mas o problema nunca é a tempestade. O problema é qual o fundamento sobre o qual temos construído nossos lares, nossas vidas. É a palavra de Jesus? É a orientação da voz de Deus? Reflita nessas perguntas. O que acontecerá quando a tempestade chegar? Ou melhor, nessas perguntas, o que sustenta a tua família? As emoções, o dinheiro acumulado, guardado, a herança garantida? Talvez você pense que é o amor que nos sustenta, o elo sanguíneo. Que tipo de amor? Um amor de areia? Ou um amor como o amor de Cristo Jesus, firmado sobre a rocha? O que existe por trás das aparências? O verdadeiro fundamento não está programado para ser apenas esteticamente agradável ou atraente, mas para durar, para resistir, para aguentar. E o que vai acontecer quando a tempestade chegar? O fundamento da casa não vai aparecer nos dias de sol, mas é o fundamento dos lares que vai definir tudo no dia da tempestade. Só existem 2 tipos de fundamento espiritual: o que dura para sempre, alegremente com Cristo, mesmo em meio às tempestades que nos fazem chorar, ou a areia que ruirá e não resiste às tempestades. A boa notícia, meus irmãos, do Evangelho de Cristo Jesus é que Jesus não veio apenas para apontar casas rachadas. Ele veio reconstruir os fundamentos. Ele veio salvar pecadores. Ele veio reconstruir os fundamentos do seu relacionamento com Ele, baseado na palavra. Te dar um novo coração capaz de obedecer. Hoje é dia de reconstruir sobre o firme fundamento que é a palavra de Deus. Talvez reconstruir para você hoje significa pedir perdão para o seu cônjuge. Talvez reconstruir para você hoje significa orar mais pela sua família. Muito provavelmente, para a maioria de nós, significa reorganizar as nossas prioridades. Arrependa-se
Confie. Busque edificar sobre aquilo que nada poderá atingir, sobre o amor de Cristo Jesus, o amor seguro e firme dele, que nós não podemos nos afastar. Nada pode nos afastar desse amor seguro dele. Nós podemos declarar como Romanos capítulo 8, 38 e 39 nos diz. Romanos 8, 38 e 39. Eu estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você constrói sobre a rocha, que é Cristo, e vai solidificando isso na palavra, nada vai te derrubar. Ele garantiu. Confie nisso. Vamos fechar nossos olhos e orar?